O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida e nos ensina a fazer tudo com amor. Precisamos fazer tudo aquilo que nós fazemos com amor a nosso Senhor. Vocês, aqueles que participaram da missa ontem, se recordem aquilo que nós falamos a respeito do amor, da caridade. Então estou me referindo a isso. Precisamos fazer tudo com amor, por amor a Deus. Diz aqui o Evangelho que um fariseu convidou Jesus para um jantar na sua casa, uma refeição na sua casa, e Jesus aceitou. Pelos relatos evangélicos, nós sabemos que muitos fariseus não gostavam de Nosso Senhor, mas existiam outros, alguns poucos, mas existiam outros com quem Jesus tinha um certo relacionamento. Pois bem, diz então que Jesus aceitou, porque Jesus quer se encontrar com todos nós. Jesus não rejeita nenhum convite que nós lhe fazemos para vir até nós. E não pode rejeitar, né? Que quando nós o convidamos, já é fruto da sua graça em nós, que nos faz convidar. Nós não fazemos isso por conta própria. Deus opera em nós o querer e o fazer. De modo que quando você sente uma inclinação para algo bom, para fazer algo bom, já é a graça de Deus agindo em você. Pois bem, então aquele fariseu convidou Jesus e Jesus aceitou, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui, meus irmãos, nós recordamos, que todas as vezes então que nós nos pomos em oração,
Deus vem ao nosso encontro. Deus vem à casa da nossa alma, né? A casa no nosso coração. Deus sempre quer ter um contato conosco, porque Deus sabe que se nós o amarmos, nós seremos verdadeiramente felizes. Pois bem, então o fariseu convidou Jesus, Jesus aceitou. Aquela mulher pecadora soube que Jesus estava lá na casa daquele fariseu e para lá ela foi também. E é claro, meus santos, que também a graça de Deus estava agindo naquela mulher. Aquela mulher pecadora foi à casa do fariseu onde Jesus se encontrava, porque também ela tinha sido tocada pela graça. Mas a graça que suscita, a graça que sustenta, misteriosamente, a graça, ela nos convida à colaboração. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Não é assim que disse Santo Agostinho? Pois bem, então Deus suscitou no coração da mulher pecadora o desejo de ir ao encontro de nosso Senhor. Deus suscitou, Deus a sustentou naquele propósito, mas ela teve também que dar a sua colaboração. E nós podemos imaginar, meus irmãos, as dificuldades pelas quais ela teve que passar, porque ela não tinha sido convidada para aquela casa. Muitos naquela casa a conheciam, sabiam que ela era uma mulher de má vida. E estar num lugar onde as pessoas olham para você meio atravessados, não é nada agradável. Então ela foi de penetra, ela foi sem ser convidada. De alguma maneira, né, ela invadiu aquela casa. O reino dos céus é daqueles que praticam violência, isto é, requer uma certa determinação para você se encontrar com o nosso Senhor, para você ter um encontro vital com Deus. E ela vai então, ela não se deixa paralisar pelas dificuldades, ela não deixa que as dificuldades sejam um empecilho. E neste sentido, é um exemplo para todos nós, né? Quantas vezes, nos primeiros empecilhos que nós encontramos na nossa vida, nós desistimos dos bons propósitos que a graça suscitou no nosso coração. Por quê? Porque estava muito difícil. Não foi isso o que essa mulher falou. Não obstante as dificuldades, ela prosseguiu. Olha aqui, isso vale para todos nós. Não obstante as dificuldades, prosseguir. Não obstante as dificuldades de ser santo no matrimônio, de ser santa no matrimônio, prossiga neste bom propósito. Não obstante as dificuldades, viva a vontade de Deus de uma maneira generosa na sua vida. Não obstante as seduções do mundo, as dificuldades que se apresentam com as seduções do mundo, e não obstante as dificuldades de carregar a cruz, porque nem sempre estamos tão dispostos a carregá-la, continue, persista, carregue, insista e suplique a graça de Deus para perseverar. Pois bem, essa mulher então persiste neste propósito, vai ao encontro de nosso Senhor e diz que lá chegando, versículo 38, ficando por detrás, ela chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. São Gregório Magno, ele diz de uma maneira muito bonita, ele fala assim que um sinal de conversão, um sinal muito claro de conversão, é quando nós usamos o que antes usávamos para o pecado,
para a glória de Deus. Ela antes usava os seus perfumes para o pecado, para ficar perfumada e atrair os seus amantes. Ela usa para ungir os pés de nosso Senhor. Ela antes usava os seus cabelos para seduzir os homens. Ela agora usa para enxugar os pés de Jesus. Ela antes usava os seus olhos para olhar coisas erradas e para atrair para as coisas erradas com o seu olhar. Ela agora usa os seus olhos para chorar os seus pecados. Que maravilha, meu santo! Quem dera que todos nós tivéssemos a graça de pelo menos uma vez na vida chorar os nossos pecados. É uma graça maravilhosa e que muitos não a recebem. Não recebem a graça, né, desta contrição perfeita. Ela antes usava a sua boca para beijar os seus amantes e dizer impropérios. Ela agora usa a sua boca, os seus lábios, para beijar os pés de nosso Senhor. E os olhos ela usa para chorar e lavar os pés de nosso Senhor com as suas lágrimas. Então, aquilo que antes era para o pecado, agora ela usa para a glória de Deus. Aquilo que antes a afastava de Deus, agora se tornou instrumento para aproximá-la de Deus. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus esta graça. Isto é, que tudo na nossa vida seja um instrumento para nos aproximar dEle e não nos afastar dEle. A sua inteligência, a sua saúde, a sua beleza, os seus bens, as suas amizades, a sua eloquência. Você é uma pessoa que convence os outros com facilidade. Então você que antes usava isso para o mal, você agora usa isso para a glória de Deus, para o bem, para ganhar pessoas para Deus, para servir os outros, por amor a nosso Senhor. Então vamos lá, vamos aqui, cada um começar a pensar nos dons que Deus lhe concedeu e começar a utilizar tudo isso para a glória de Deus. Repito, a sua inteligência, a sua eloquência, a sua beleza, a sua saúde, os seus bens, os seus amigos, a sua capacidade de amar. Você é uma pessoa que ama e que ama com intensidade. Pois bem, você precisa não deixar de amar. Que, como diz o próprio Santo Agostinho, Deus não diz que nós devamos deixar de amar, mas que devemos amar, né? Amá-lo e amar os irmãos, amar da maneira correta, as realidades corretas, as realidades devidas. Então, pedir a nosso Senhor esta graça, né, de nós reorientarmos tudo o que nós temos e tudo aquilo que nós somos para a glória de Deus, fazendo tudo com amor. Foi com esta frase que eu iniciei a meditação de hoje. Nós precisamos fazer com amor todas as coisas, até as mais comezinhas. E quanto mais simples forem as coisas que nós fizermos, com mais amor devemos fazê-las, porque mais a Deus agradaremos quando fizermos. Então, pedir ao nosso Senhor que Ele coloque amor no nosso coração. Por quê? Porque Jesus sente falta do nosso amor. Diz aqui no Evangelho que entrou a mulher, fez tudo isso, o fariseu começou a julgar. Se ele fosse mesmo profeta, saberia quem é essa que está tocando nele. E Jesus diz: Simão, tem uma coisa para te dizer. E Simão responde: fala, mestre. Aí ele conta aquela parábola do credor, né? A quem
um devia 500 moedas, outro 50 moedas, perdoou a ambos, e ele perdoou a ambos, perguntou a quem ele amou mais. Simão respondeu: aquele a quem perdoou mais. Pois bem, aí vem a palavra que demonstra que nosso Senhor sentiu falta do amor do fariseu. Versículo 44. Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados. Mas percebe que aqueles gestos de boa acolhida com que Jesus não foi tratado, que era um sinal de respeito, de consideração, Jesus sentiu falta. Olha, você não fez nada disso para comigo. Ela fez muito mais. Imagine, meus santos, nós termos que ouvir isso de nosso Senhor, que nós também não lhe fomos amorosos, que nós não fomos generosos naquilo que fizemos por Ele. Imagine ouvirmos isso de nosso Senhor, que nos amou e nos amou com generosidade e que nos ama com generosidade. Então, que cada um aqui comece a se analisar e vendo com que espírito e com que amor você tem feito as suas orações, com que espírito e com que amor você tem ouvido a sua palavra, com que espírito e com que amor você tem recebido a Eucaristia, com que espírito e com que amor você tem feito aquelas realidades que são próprias do seu estado de vida. Você é professora? Você é professor? Pois bem, como você tem dado as suas aulas? Com amor a Deus? Por amor a Deus? Ou de qualquer jeito? Ah, padre, mas eu pensei que a gente só amava a Deus e só agradava a Deus quando praticava a religião. Engano. Nós precisamos agradar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Você é lixeiro, você é gari. Com que espírito e com que amor você tem recolhido o lixo nas ruas? Com amor a nosso Senhor. Lembra? Quanto mais simples, quanto mais comezinhas, corriqueiras forem as nossas atividades, mas se pusermos muito amor, muito nós iremos alegrar nosso Senhor. E Ele sente falta do nosso amor. Então aquelas suas práticas, a comida que você prepara em casa, o bom dia que você dá ao seu marido ou à sua esposa, o terço que você reza diariamente, com quanto amor você tem feito tudo isso, ou se você tem feito de qualquer jeito, no automático, de uma maneira indiferente até, de modo que aquela oração se torna não uma ocasião de você crescer no amor, mas de você fazer com que nosso Senhor repita a queixa que Ele fez ao fariseu: eu fui à tua casa e tu me trataste com tanta indiferença. Eu fui à tua casa e tu não me trataste com amor. Meus irmãos, nós podemos fazer o contrário disso, o contrário daquilo que o fariseu fez, ou fazer a exemplo dessa mulher pecadora que acolheu nosso Senhor com tanto amor. Nós podemos fazer isso várias vezes durante o dia, em qualquer atividade. Quando lhe vier ao coração o auxílio da graça, você dizer: Jesus, eu vou fazer isso com todo o amor do meu coração. Eu vou lavar os pratos, a pia está cheia de pratos.
Ele deu aquela preguiça, uma vontade de você quebrar todos os pratos para não ter que lavar nenhum. Aquela preguiça e você vai lavar com raiva. E você diz: Jesus, eu vou lavar porque eu te amo, para te amar ainda mais. Eu vou lavar esses pratos, Senhor, com todo o amor do meu coração. Nisto você, de alguma maneira, você se assemelha a essa mulher pecadora que lavava os pés de nosso Senhor, ungia, enxugava com seus cabelos e ungia com aquele perfume. Você vai dar a sua aula, você vai atender um paciente, você é médico no Sistema Único de Saúde, você é muito mal pago, vai atender aquele paciente que às vezes é muito mal educado, tem tudo para você tratá-lo com indiferença, rispidez e rapidez. E você diz: Jesus, eu vou tratá-lo como eu trataria a ti, porque tu nele habitas. Porque eu creio naquilo que tu disseste. Um dia eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste, doente e preso, e foste me visitar. Isso santifica. Quando você faz tudo por amor a nosso Senhor, inclusive as realidades mais simples, mais corriqueira, mas se você puser muito amor, muito a Deus você vai agradar. E não tenhamos dúvidas de que o amor fará com que você progrida muito mais rapidamente na sua vida espiritual, na sua vida de santidade. Peçamos a Nossa Senhora, que fez tudo com amor. Peçamos a São José, que fez tudo com grande amor. Peçamos por intercessão dos santos, que se tornaram santos exatamente por isso. Não porque fizeram grandes coisas, ou padeceram grandes sofrimentos, mas porque viveram todas as circunstâncias da sua vida com grande amor a nosso Senhor no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.